Salve, salve, galerinha do YouTube. Muito prazer em ter vocês. Esta é a nossa primeira aula e como tema inicial nós vamos trabalhar a interpretação de questões de exatas. Eu sou o professor Thiago Aquino. É uma satisfação imensa ter vocês acompanhando aí os vídeos do nosso canal. Então, se vocês gostarem do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e coloque suas sugestões dos assuntos que mais vocês têm dificuldades na área de física, que estaremos produzindo novos vídeos a cada semana. Então olha só, interpretação de questões é um problema muito forte e é uma questão que os alunos que estão estudando aí a área de física, matemática, química reclamam muito. Eu consegui entender o assunto, mas na hora de resolver sozinho um problema eu não consigo interpretar a questão. Tá certo? Então vamos dar algumas dicas que podem facilitar o modo ao qual vocês analisam as questões. Então, como funciona a estrutura de uma questão? Eu tenho três partes. A primeira parte, o texto. É nele que eu vou ter a narrativa do meu problema. Toda a historinha, toda a contextualização vai estar na primeira parte da questão. Essa primeira parte ela pode ser verbal ou não, ou seja, eu posso ter no modo tradicional, aquele textinho, ou eu posso ter uma figura, né, uma charge, um gráfico que me dê uma noção do fenômeno que ali está acontecendo, certo? Na segunda parte eu tenho um enunciado. É nesse ponto aí que eu vou verificar qual o assunto, né? Qual conteúdo programático vai estar sendo trabalhado, vai estar sendo solicitado para resolver o problema das questões. E junto com ele eu vou ter as pistas para identificar esse conteúdo programático e os dados que serão coletados, que vai me ajudar a resolver o problema. Agora, a parte mais importante vem por último, que é o comando da questão. Quem é o comando da questão? É a ordem que me diz que eu tenho que encontrar o X da questão. Tá? É nele que eu tenho que focar depois de interpretar todo o problema, todo o fenômeno da questão. Ele é o meu objetivo, ele é a minha missão, tá certo? Então, eu vou pegar uma questão aqui como exemplo e vamos fazer uma verificação aqui desses três pontos que foram analisados agora. Dois veículos transitam em uma rodovia em sentidos opostos de modo a se encontrarem em um determinado ponto. Bom, essa parte aqui, tá? Que vai daqui até aqui, é a primeira parte da questão. É o texto, gente. É ela que está me dando a noção do problema. Ele me diz que eu tenho dois veículos, que eu vou representar aqui por dois bloquinhos, tá? Vou representar por um bloquinho A. Vou representar um outro bloquinho B. E ele diz que eles vão se encontrar, porque eles estão em sentidos opostos. Então, o bloquinho B está vindo para aqui, para a esquerda. E o bloquinho A está indo, tá? Então, aqui eu vou ter meu bloquinho A. E ele está dizendo que em um determinado ponto aqui, entre os dois, eu vou ter aqui um encontro, tá? Então, onde o bloquinho B parar, vai ser o mesmo lugar que o bloquinho A também vai parar. Tudo bem, até então eu não sei do que se trata o assunto, mas eu já interpretei o problema. Bom, sabe-se que a distância que os separam é de 800 metros. Então eu tenho uma distância aqui de 800 metros entre a posição de A e a posição de B. Eu posso marcar aqui 0, eu posso marcar aqui 800. Tá? E ele diz o seguinte: e que os veículos A e B estão em velocidades constantes, ou seja, ele está agora me dando uma pista de qual tópico da física, né, eu vou estar trabalhando. Qual é o assunto de física que eu estou trabalhando? Movimento retilíneo uniforme. É ele que trabalha com velocidades que são o que? Constantes, tá bom? E ele me dá os valores de 10 metros por segundo para A, já que ele fala respectivamente. Então a velocidade de A aqui é 10 metros por segundo. Agora, ele diz que B é 6 metros por segundo, mas observe, B está voltando.
Então eu vou dizer aqui que B tem a velocidade de menos 6 metros por segundo. Tá certo? E por fim, começa aqui o fim. O comando da questão e termina aqui. Em quanto tempo haverá um encontro? O que o comando está me ordenando que eu ache quanto tempo? Tempo é o x da minha questão. Eu tenho que achar o valor do tempo. Então, meu tempo é aqui o x da minha questão, tá bom? Então, eu não vou procurar velocidade, eu não vou procurar aceleração, eu não vou procurar deslocamento. Eu tenho que encontrar diante de todo esse fenômeno o tempo até que o encontro aconteça. E aí eu vou dar umas dicas que podem ajudar vocês na leitura, né, para fazer a interpretação desses textos. Quais são as dicas? As preposições de, do e da significa multiplicação de algum valor. As preposições, né, por, pelo, a razão, de, com, né, significa divisão. O verbo equivale, será, é, tem e corresponde. Isso significa igualdade, tá certo? Eu estou fazendo aí uma equivalência, estou tendo uma igualdade. Os pronomes interrogativos, qual, quem, esse vão me induzir a detectar quem é o X da questão. Eles normalmente vêm ali junto com o comando. Então, quais são as ordens de comando? Determine. Então, na minha sequência, eu vou ter determine seguido dos meus pronomes interrogativos. Determine quem, determine qual, né? Eu tenho um encontre, cite, demonstre, né? Demonstre qual, demonstre quem. Então, esses são os comandos de questão, tá? Os verbos variar, o substantivo diferença, eles me indicam a subtração, tá certo? E quando você vê de em, a cada, de vez em vez, isso está me induzindo a realizar um procedimento de MMC, beleza? Então, vamos ao passo a passo para a interpretação de uma questão. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ler a questão 3 vezes, tá, gente? Isso é muito importante. No começo você vai demorar, mas com a prática isso acontece de uma maneira muito rápida. E não pode ter preguiça. Então, olha só, galerinha. Conhecendo o problema. Primeiro, eu vou ler toda a questão. Eu não vou me preocupar se eu sei resolver. Eu não vou me preocupar com os dados que estão sendo fornecidos. Eu vou me situar. Eu quero saber, né, na minha leitura, o que é que está acontecendo no fenômeno. Qual assunto está envolvido nessa questão, tá certo? Qual assunto é correspondente à solução desse problema. Eu não quero saber exatamente se eu sei responder ele, se os dados para que eles servem. Eu só quero me situar dentro da narrativa, qual é o fenômeno ali que está sendo descrito. Na segunda parte, eu vou coletar os dados. Eu já sei que os dados estão ali no enunciado, então eu vou fazer a leitura desses dados e eu vou coletar todos os dados, porque esses dados vão ser importantes, vão ser as pistas que eu vou precisar para resolver o problema. E por último, eu vou ter a identificação do meu comando. E como eu já disse, isso é muito importante. Eu tenho que identificar o que a questão está me pedindo. E eu tenho que focar em dar para a questão a resposta que ela está me cobrando. Eu não posso perder o foco. Eu tenho que achar o X da questão. Tá certo? Então, olha só. Voltando para o nosso problema. Como é que eu faria a solução dele? Primeira leitura. 2 veículos transitam em uma rodovia em sentidos opostos de modo a se encontrar em um determinado ponto. Sabe-se que a distância que os separa é de 800 metros e que o veículo A e B estão em velocidades constantes, respectivamente, de 10 metros por segundo e 6 metros por segundo. Em quanto tempo haverá um encontro? Tá. O que é que eu acabei de entender? Eu acabei de entender que existe uma pista reta, que eu tenho um veículo A, que eu tenho um veículo B, que A está indo de encontro a B e B está indo de encontro a A. Tá certo? Aí, tudo bem.
e que em algum momento eles vão se encontrar. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto P. Tá certo? Dá para perceber que A está indo em um sentido progressivo e B está indo em um sentido retrógrado, né? O que vai me dizer que, seja lá quem for a velocidade B, essa velocidade vai ter um valor negativo. Já A, como ele está avançando, ele vai ter um valor positivo. Bom, aí eu vou para o enunciado. Sabe-se que a distância que os separa é de 800 metros. Aí já é minha segunda leitura. Eu agora vou coletar os dados, ó. Tô aqui com 0. Tô aqui com 800. Tá? E que os veículos A e B estão em velocidades constantes. Opa, meu assunto é movimento retilíneo uniforme. E a solução desse tipo de problema é a função horária do movimento uniforme. S é igual a S0 mais VT. Tá? A galerinha costuma brincar aí, chama de sorvete, né? Então, olha só. Para a velocidade de A, ele me deu 10 metros por segundo. Para a velocidade de B, ele me deu 6 metros por segundo. Só que eu estou colocando aqui 6 metros por segundo negativos, né? Que ele está fazendo o retrocesso. E aí, eu tenho que pensar o seguinte: se eu tenho dois veículos, eu tenho uma equação para A. S de A é igual ao espaço inicial de A mais a velocidade de A vezes o tempo. E o S de B é o espaço inicial de B mais a velocidade de B, vezes o tempo. Nesse caso, se eu for montar a minha equação, eu vou ter que S de A é igual a 0 mais 10t. E S de B é igual a 800 menos 6t. E aí vem o comando da questão. A última leitura. Em quanto tempo? Que é que o cara está pedindo? Quem é o ΔT? Eu não sei quem é o ΔT. Então vamos olhar para a questão. O tempo que A levar se deslocando até o encontro vai ser o mesmo tempo que B vai levar se deslocando para o mesmo encontro. E falando em mesmo encontro, significa que a posição final de A no ponto de encontro é a mesma posição final de B. A posição final de A é igual à posição final de B. E se a posição final de A corresponde a essa equação e a posição final de B corresponde a essa equação, se eles são iguais, suas equações também serão iguais. Então, vou montar aqui, ó. 0 mais 10t é igual a 800 menos 6t. Resolvendo a equação, teremos que 10t mais 6t é igual a 800, né? O menos 6 passou para o outro lado, troquei o sinal. Então, 16t é igual a 800. Então, o tempo será 800 dividido, porque quem está multiplicando passará dividindo. Dividido por 16. E aí, se você fizer a continha, você vai ver que isso aqui vai dar o quê? 50, né? 50 segundos. Tá certo, galerinha? Qualquer dúvida, pode deixar a sua pergunta nos comentários. Se sentir alguma dúvida sobre aquelas dicas de preposição, de verbo e substantivo, pode solicitar. Posteriormente, eu posso estar trabalhando em um novo vídeo para resolver essas questões. Sejam bem-vindos, tá certo? E a partir de agora, nós vamos passar aulas de físicas, emitir questões e soluções para essas questões. Obrigado, tenham um excelente estudo.